Na nossa aula de hoje, a gente vai conversar um pouquinho. Eu quero trazer para vocês uma aula que eu gostaria de ter tido antes, para eu não precisar dedicar tanto tempo a algumas coisas que realmente são muito importantes, mas que alguém poderia ter me falado antes. A gente precisa ter o entendimento, né, de que o treinamento físico ele não é só sobre a fisiologia, a anatomia, a biomecânica. É muito importante que a gente tenha o entendimento de que o treinamento é sobre pessoas. E pessoas são seres triunos, vamos dizer assim. São triunos. Nós somos corpo, alma, que são as nossas emoções, e o espírito. Nós, enquanto professores de educação física, preparadores físicos, nós temos a obrigação de entregar com excelência a parte técnica. Mas o que nós vamos falar aqui hoje não é somente da parte técnica. O que nós vamos falar aqui hoje é como nós podemos proporcionar para o nosso cliente uma experiência ímpar. Como que nós podemos proporcionar para ele uma experiência onde ele queira sempre estar voltando a ter essa experiência. A gente precisa ficar atento e ter a ideia de que cada cliente ele é único. Seja eu trabalhando no online, no presencial, no grupo grande, nos pequenos grupos, no individual, cada cliente é único e cada um vai ter a sua experiência. Quando a gente fala de experiência, a gente está falando sobre como é que as pessoas vão se sentir emocionalmente com aquela sessão de treinamento. E aí isso envolve o ambiente, o tipo de treino, o comando, né, como ele é dado. Então, qual é o sentimento que foi gerado, que foi proporcionado ao cliente através daquela sessão de treinamento? Muitas das vezes a gente não dá muita atenção para isso. Muitas das vezes a gente dá atenção somente à parte técnica. Então, para ajudar a você a proporcionar, a criar uma experiência positiva para o seu cliente, a gente vai trazer alguns passos que devem ser considerados na hora de você organizar o programa de treino do seu cliente, o treinamento do seu cliente, que vão considerar além da parte técnica também. Então, a gente precisa ter uma visão além do movimento. O primeiro passo, ou um dos passos, né, que a gente precisa dar, é o passo do entender, do entendimento, né? Entender realmente quem é o meu cliente e o que ele realmente quer, né? Entender o que ele está disposto a fazer para chegar ao resultado que ele deseja. Quais os comportamentos que ele está disposto a mudar para chegar nesse resultado? Acontece que muitos clientes, às vezes, eles buscam alguns resultados, mas eles não estão dispostos a mudar alguns comportamentos e alguns hábitos para chegar nesse resultado que ele quer. Entender que, na maioria das vezes também, o que eles dizem que querem não é o que realmente eles querem. Então, eles querem emagrecer, ou ter um ganho de hipertrofia significativo, ou ter um padrão de corpo determinado, e ele quer melhorar a sua autoestima, na verdade, ele quer, na verdade, é ter uma aceitação, uma aprovação social do que a saúde propriamente dita, entendeu? Então, a gente precisa ter esse entendimento, entender o real motivo pelo qual ele está buscando você ou buscando o seu programa de treinamento, vai facilitar muito nas orientações, naquilo que a gente precisa criar de plano de treino, onde a gente precisa criar um roteiro para que ele realmente se comprometa em fazer aquilo que é necessário para ele atingir aí o seu resultado desejado. Entender realmente o que esse cliente quer, quem realmente ele é e o que ele está disposto a fazer o resultado que ele deseja. A partir do momento que você entende o cliente, aí a gente começa para tudo na vida. A gente precisa alinhar a expectativa do cliente, aquilo que ele entende que eles precisam ser dados, que tipo de treinamento ele se identifica mais, treinamento em ambiente fechado, treinamento em ambiente aberto, treinamento em grupo, treinamento mais reservado. Então, a gente precisa ter esse entendimento. Por quê? Quando eu monto um programa de treino para ele, eu preciso entender se será que é interessante eu propor para ele uma aula coletiva? E dessa aula coletiva, qual seria o melhor tipo de aula que ele prefere? Qual ambiente que ele prefere? Ele prefere uma aula de spinning ou ele prefere uma aula de
yoga. Ah, ele quer emagrecer. Pô, o spinning é mais interessante, mas ele não gosta de música alta. Então, será que é interessante eu trabalhar com ele dentro de um treinamento individual, uma aula de spinning personalizada? E por aí vai. Quando a gente alinha essa expectativa, a gente começa a falar a mesma língua do nosso cliente, né? A gente consegue montar um programa de treino para ele que vai de encontro àquilo que ele gosta, daquilo que ele vai ter maior aderência nesse programa de treinamento. E aí a gente tem a maior chance de entender quem é o meu cliente, eu preciso entender o que ele realmente quer, eu preciso alinhar as minhas expectativas com relação a esse cliente, né? O que ele gosta, qual é a linguagem que ele fala. E o terceiro passo é o relacionamento. O relacionamento com o cliente é muito importante. E esse relacionamento é eu entender como é que eu consigo estabelecer com ele uma conexão para que esses resultados aconteçam. O relacionamento com o cliente não está ligado diretamente a eu ser amigo desse cara, dessa pessoa, ou a eu entender, a eu ir na casa dele no final de semana, ou ele ir na minha casa. Não. Isso pode vir a acontecer, mas o relacionamento com o cliente é como é que eu vou estabelecer essas conexões para que o resultado aconteça. A gente lida com diferentes tipos de pessoas. Cada um se comunica e se relaciona de uma maneira peculiar. Alguns vão querer tornar seus amigos, como eu falei, vai te convidar para você ir na casa dele no final de semana, você vai convidar ele para ir na sua casa. Alguns eles vão querer só uma relação direta com o professor. Eu chego, treino, vou embora, professor, ele me ajuda no treino e está tudo bem. Se você entende que é isso que ele quer, você vai entregar para ele isso que ele quer. Eles são mais diretos, mais objetivos. Outros gostam de treinar e conversar, fazer uma resenha, conversa muito durante o treino, está buscando, além, né, da estética ali ou do treinamento propriamente dito, ele está buscando algo mais emocional, mais social, e está tudo bem. Se você entende que é isso que ele quer, você vai conseguir ali entregar para ele. Outros estão buscando a eficiência do treinamento, não querem conversa, eles vão ouvir as suas instruções ali, vão pegar aquilo que é importante para ele, vai treinar, vai aplicar o treinamento e pronto. São mais perfeccionistas, mais sistemáticos e está tudo bem também. É entender que cada cliente ele é único, cada cliente ele se relaciona de uma maneira. E a gente entendendo esse relacionamento, a gente vai entregar para ele aquilo que ele precisa para que ele tenha o resultado, para que o resultado ele aconteça. Isso é importante, entender e saber se comunicar com o cliente, se relacionar com ele da maneira com que ele espera a sua relação com ele. Então, isso é muito importante também. Isso cabe até mesmo dentro daquele ponto do alinhamento das expectativas. Então, eu vou entender o meu cliente, eu vou fazer um alinhamento de expectativas, eu vou pensar no relacionamento com esse cliente, e aí sim eu começo a pensar na parte técnica do meu negócio. Eu começo a lembrar que organizar um programa de treino, organizar todos esses passos, é importante para que eu consiga entregar a minha parte técnica. Então, aqui eu falo da parte técnica. Aqui eu começo a falar com vocês sobre essa organização, que vai me ajudar também a pensar que organizar é gerir o meu tempo, me organizar para entregar para o meu cliente um treino bacana, mas também organizar minha parte administrativa para que isso não influencie diretamente na minha parte técnica. Então, eu preciso de métodos, de formas de me organizar, de organizar o treinamento da melhor forma possível para que eu consiga atingir os meus objetivos e consiga entregar os objetivos específicos de cada um dos meus clientes. E aí eu começo a pensar, como é que eu vou me organizar? Desde o início do processo de treinamento, passando pela parte intermediária, até entregar para ele alguma coisa, algum resultado ou micro resultado no final de um período de treinamento. Então, eu preciso criar um processo organizado, muito bem organizado, que vai ter um sentido, que vai passar do início, do meio e do fim do treinamento. Tanto no pequeno prazo, no curto prazo, mas também no longo prazo, quando eu penso em a fase inicial de treinamento, quais tipos de métodos eu vou usar, quais exercícios de base eu vou usar para ele criar uma base
para eu aumentar a demanda dele, aumentar o nível de complexidade dos exercícios numa fase intermediária e a fase avançada do meu programa de treino. Eu preciso ter e criar essa organização, esse caminho. A partir do momento em que eu crio esse caminho, esse plano, essa organização, eu dou o próximo passo, que é aperfeiçoar. Quando a gente monta um plano de treinamento, esse plano ele não é um plano fechado. A gente vai perceber que a gente precisa de mudanças, pequenas mudanças ao longo do processo de treinamento. Só que eu já tenho uma organização. Agora eu vou aperfeiçoar, ou seja, o que está dando certo, mas que eu posso ainda tornar melhor. O que está dando errado que eu preciso substituir, por exemplo? Qual é a estratégia específica, detalhada, que eu vou usar para eu atingir o meu resultado desejado? Então, eu preciso aperfeiçoar ali alguns pontos. Então, eu vou identificar aquilo que eu preciso trocar ou adaptar. Eu vou identificar aquilo que está dando certo, mas que eu posso tornar aquilo melhor ainda. Aí a gente entra numa próxima etapa ou num próximo passo, que é a masterização. Como é que eu vou traçar um plano detalhado que eu consiga explorar todo o potencial que o meu cliente tem? Então, eu preciso pegar aquele plano, aquela organização, eu aperfeiçoo ele, e agora eu vou pegar pequenos detalhes que realmente vão fazer a diferença para eu entregar resultados para ele ainda melhores. O sétimo passo, ou o próximo passo, o próximo item que a gente precisa se atentar é com relação ao interesse do meu cliente pelo treinamento, o engajamento dele no treinamento. Como é que ele está se envolvendo no programa de treino? Ele está faltando muito? O que eu posso fazer, então, para ele não faltar, para aumentar esse engajamento para ele dentro do programa de treino proposto? Quais as estratégias que eu vou utilizar para envolver esse cliente dentro do programa de treino? Então, tem clientes que são movidos a desafios. Então, eu vou traçar lá uma quantidade de dias de treino que ele precisa bater dentro de um período, de um mês. Eu vou trazer para ele desafios, micro resultados, mostrar para ele os pequenos resultados que ele está tendo ao longo do tempo. Eu vou trabalhar ali com pequenas competições, por exemplo, dele com ele mesmo, ou se ele treina em grupo, ou se ele treina em dupla, com a dupla que ele treina. O importante é a gente fazer com que ele tenha maior aderência, maior envolvimento nesse programa de treinamento. E um outro passo, talvez seja o último ou não, né? E o mais importante, também não, ou menos importante, não, é só mais um passo. Como personal trainer, como preparador físico, nós precisamos ampliar a nossa visão. Primeiro, a gente precisa ampliar a nossa visão no sentido de que, na maioria das vezes, nós achamos que prescrevemos treino para quem gosta de exercício. Só que, na maioria das vezes, as pessoas não gostam de exercício. Então, eu preciso pensar, dentro de todos esses passos, como é que eu vou criar um programa de treino para essa pessoa que ela não gosta de se exercitar, mas que ela precisa fazer esse exercício. Ela não gosta de treinar. Então, como é que a academia, por exemplo, ela foi criada para quem gosta de treinar? E como é que eu vou, através desses passos que a gente falou, trazer esse cliente para um programa de treino? Para que ele se envolva com o programa de treino, para que ele tenha engajamento com esse programa de treino. Então, eu preciso ampliar a minha visão e entender que, para eu entregar uma experiência ímpar de treino para o meu cliente, eu preciso ir além do movimento. Eu preciso me entender também, como personal trainer, que eu sou uma empresa. Só assim nós vamos cuidar de cada detalhe que é necessário para manter o nosso negócio saudável e para entregar um programa de treinamento para o nosso cliente cada vez melhor. Muitas das vezes nós nos enxergamos somente como professores e está tudo bem. Só que eu preciso ter essa visão ampliada de que eu sou um professor, mas eu também sou uma empresa. E toda empresa, ela preza por um negócio saudável. E se o meu cliente, ele não tem uma experiência boa, uma experiência ímpar, esse cliente, ele não vai voltar. Então, o meu negócio, ele não vai ficar saudável. Tá bom? Então, eu preciso ter esse entendimento, essa visão ampliada de que eu preciso trabalhar com o meu cliente de maneira que ele tenha uma ótima experiência e ele queira voltar, tá? E aí precisa pensar quais são essas estratégias que muitas das vezes não estão disponíveis no nosso nicho, né?
mas que nós podemos usar para tornar a experiência do nosso cliente cada vez melhor e o nosso negócio ele tenha sucesso. A gente tem esse costume realmente de somente olhar para a parte técnica, mas a parte técnica é como se fosse uma obrigação nossa. A gente precisa olhar além, a gente precisa olhar e ter essa visão ampliada e entender realmente quem é o meu cliente, alinhar as nossas expectativas com esse cliente, nos relacionar da maneira que ele vai conseguir se comunicar bem comigo, entender o que ele realmente quer, e aí sim, organizar um programa de treinamento, organizar um passo a passo importante, aperfeiçoar isso que foi já organizado, masterizar, ter esse plano bem detalhado, né, e modificado a cada momento que for necessário, criar uma ferramenta de engajamento com esse cliente e ter, como eu falei com vocês, novamente essa ideia da visão ampliada. Legal? Então essa foi a nossa aula de hoje. Eu te espero aí no próximo vídeo e a gente se vê em breve.